Salve, salve, querida turma! Aqui quem está falando é o professor Carlos Henrique, professor de Geografia, e na nossa aula de hoje nós vamos abordar a unidade 1, que tem como título a Geografia e o Espaço Geográfico. Essa unidade encontra-se entre a página 556 a página 563. Quando nós estamos falando da geografia e a sua importância enquanto ciência, a sua importância enquanto disciplina escolar, e especialmente a geografia escolar, eu acho que é uma pergunta muitas vezes nos fazemos, né? Qual é a importância da geografia? A geografia, ela é uma ciência que possibilita a compreensão do espaço geográfico, possibilita a compreensão das contradições, dos conflitos, das desigualdades, das relações sociedade-natureza, das relações que se estabelecem no espaço geográfico. Então, por meio desse estudo, nós podemos entender melhor o local em que moramos, a cidade, o país, o continente e todas as relações que se estabelecem nesse espaço. Então, é por causa disso que nós estudamos geografia. É por isso que a geografia, no nosso tempo histórico, se faz cada vez mais importante. E aí, galera, quando a gente está falando de geografia, o objeto de estudo, aquilo que vai se destacar como sendo relevante para o geógrafo, e no caso, para nós, enquanto estudantes de geografia, é o espaço geográfico. E o que seria o espaço geográfico? O espaço geográfico é o elemento a partir do qual os geógrafos procuram interpretar a realidade e no qual homens e mulheres vivem. O professor Milton Santos ele propõe que o espaço geográfico ele é formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório de sistema de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá. Então, o espaço geográfico ele é esse espaço das contradições, ele é esse espaço da luta, ele é esse espaço onde as relações, onde é uma espécie de palco de transformação da sociedade, ou das sociedades, E aí, queridos, quando a gente vai falar sobre o espaço geográfico, a geografia, etc., a gente acaba destacando, de alguma maneira, que o espaço natural ele é um espaço que antecede o espaço geográfico, Então, o espaço natural seria a própria natureza, com suas características particulares e sob a ação das forças naturais, físicas e químicas, Ou seja, trata-se da paisagem oriunda de um processo de transformações gerada pela ação dos agentes naturais e sem a ação do ser humano, Então, quando o ser humano ele intervém nesse espaço natural e transforma, a ação antrópica, para produzir e viver, surge o espaço geográfico, ou seja, é o espaço construído pela ação humana, tá certo? E aí, é importante a gente destacar o seguinte, na geografia, existem alguns conceitos que são fundamentais para o nosso entendimento e prosseguimento na disciplina, que é o conceito de território, de paisagem, de lugar, de região, e aqui também acabou se inserindo o conceito de escala, Quando a gente vai falar escala, nós não estamos falando de escala cartográfica, que é aquela relação entre o tamanho real e o tamanho do objeto e quantas vezes há uma redução, A gente está falando da escala geográfica. A escala geográfica ela se dá em 3 níveis, escala global, regional e local. A global é aquela que envolve todo o planeta, Então, um fenômeno que se estabelece em todo o planeta é o aquecimento global, por exemplo. A escala regional ela se relaciona com a região, a porção de espaço que vai além do lugar, mas é limitado de acordo com um parâmetro que a análise considere importante, por exemplo, a economia. Então, a economia sul-americana, por exemplo, as questões econômicas, os blocos econômicos que se estabelecem no Mercosul, isso é um fenômeno regional, É um fenômeno que se dá no espaço regional. E nós temos o espaço local, que refere-se ao lugar, que por sua vez pode ser definido como a porção do espaço com o qual estabelecemos a relação direta do nosso cotidiano. Então, essas são os estágios, os níveis da escala.
E aí, queridos, nós entramos na questão da paisagem do território. A paisagem, ela é entendida como a porção da superfície terrestre que apresenta determinadas características naturais e sociais, né? Ou seja, a paisagem é aquela área na geografia que está no campo perceptivo, ou seja, no campo da visão, da audição, do olfato. Isso se caracteriza como uma paisagem. Ela envolve as relações estabelecidas entre os grupos sociais e o ambiente natural em que se vivem e produzem. Então, a paisagem dentro da geografia está relacionado, né, ao campo perceptivo, né, a esse ambiente que nós, com os nossos olhos, a questão sensorial, nós percebemos e captamos. Por exemplo, quando nós estamos numa praia, né, e olhamos à nossa frente o Oceano Atlântico, aquilo configura uma paisagem. Ou quando nós estamos perante uma favela, né, aquilo configura-se uma paisagem. É o do campo da percepção, da captação da imagem. E o território é o espaço delimitado pelas relações de poder. Para vocês que não estão em sala, a relação de poder ela se estabelece entre os grupos sociais, né? É importante destacar que o território ele tem uma dimensão de temporal e extensão. Temporal porque o território ele tem um tempo, né? Os grupos sociais se apropriam do espaço por um determinado tempo. Ok? Então eles tempo. E de uma extensão, já uma compreensão já, que ele pode ser um território com o tamanho do Brasil, por exemplo, com mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, ou uma praça, onde um grupo se apropria daquele espaço e estabelece relações de poder, né? Então, queridos, a nossa aula de hoje, ela abordou, queridos e queridas, os conceitos geográficos, abordou a importância da geografia para nós enquanto estudantes de geografia. Essa semana eu passei uma atividade que encontra-se na página 559, atividade discursiva, né? É um exercício da Universidade Federal de Juiz de Fora. Será a atividade da semana, tá bom? Um grande abraço a todos e até uma próxima.